Oi gente, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje nós vamos estudar as regras de acentuação gráfica, a relação entre o artigo, o adjetivo e o substantivo e também vamos estudar lendas. Pega caderno, lápis, caneta, borracha, tudo aí em cima, anota o que não entendeu, responde junto comigo, que vamos, que vai dar certo. Lendas surgiram do imaginário popular, da tradição oral, contadas de geração em geração e normalmente procuravam explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, origem de fenômenos da natureza, dos animais e das plantas. Muitas vezes também trazem ensinamentos morais sobre comportamentos e valores. Seus personagens normalmente são pessoas simples e comuns. Exemplos de lendas: aposto que vocês já ouviram falar e conhecem a história do Cabeça de Cuia, Não Se Pode, Miridã, Zabelê, etc. Bom, vou contar para vocês aqui uma lenda que todos já conhecem, mas apenas para a gente exemplificar essas informações que eu falei ainda há pouco. Cabeça de Cuia. Crispim, jovem garoto, morava nas margens do rio Parnaíba com a mãe, já velha e adoentada. Certo dia, chegando para o almoço, sua mãe lhe serviu, como de costume, uma sopa rala com ossos. Nesse dia, ele se revoltou e, no meio da discussão com sua mãe, atirou o osso contra ela, atingindo-a na cabeça e matando-a. Antes de morrer, sua mãe lhe amaldiçoou a ficar vagando no rio e com a cabeça enorme, do tamanho de uma cuia, que vagaria dia e noite e só se libertaria da maldição após devorar 7 virgens de nome Maria. Com a maldição, Crispim enlouquecera numa mistura de medo e ódio e correu ao rio Parnaíba, onde se afogou. A gente pode perceber também nessa lenda que acabamos de ler algumas características dos personagens. Características físicas, por exemplo, Crispim era jovem, a mãe já era velha, adoentada. E características psicológicas, como por exemplo Crispim, que se revoltou, quer dizer, psicologicamente, né, ele era uma pessoa de pouca paciência, né? A estrutura da lenda, nós temos a situação inicial, né, o primeiro parágrafo, onde o narrador apresenta o personagem principal, o Crispim, onde ele mora, que é ali nas margens do rio Parnaíba, não é isso? O tempo não é citado. O conflito gerador, segundo parágrafo, onde o narrador apresenta ali a revolta do Crispim por conta da sopa rala de ossos. Aí, a partir daí, é que vem toda a fúria, a discussão, né, com a mãe. Ele arremessa o osso lá e acaba acertando e matando a mãe, tá? E essas ações que eu acabei de dizer, essa sequência de ações, é o desenvolvimento desse enredo. O clímax, que é o ponto mais forte, de maior tensão, é o momento da morte da mãe de Crispim, quando ela roga a praga no filho. É o momento mais tenso. E o desfecho, Crispim enlouquece e se joga no rio, ao final dessa história. Bom, aí nós temos os elementos da narrativa, personagens, o Crispim e a mãe dele. Nós temos o espaço nas margens do rio Parnaíba, o tempo é indefinido, e o narrador é o narrador observador, de terceira pessoa, ou seja, não participa dos fatos narrados. Bom, nosso próximo assunto da aula de hoje é a relação entre o substantivo e os seus modificadores, artigo e adjetivo. Então vamos pensar assim, o substantivo mãe, a palavra mãe, por exemplo, a história do Crispim. Crispim morava com uma mãe já velha e adoentada. Se eu pensar apenas na palavra mãe, é um substantivo, né? Feminino, singular, mas diz pouco. Na minha história eu preciso acrescentar mais informações. Ok, eu falei ainda há pouco sobre o Crispim, então a mãe. Esse a é exatamente um artigo definido, tá? Por quê? Porque se refere a algo que eu já tinha falado antes, que eu falei sobre o Crispim. Então esse a mãe, claro que eu estou falando da mãe do Crispim, né? Então, o artigo feminino singular, por quê? Porque ele concorda, ele acompanha o substantivo mãe, que também é feminino singular. Outra forma de o artigo se relacionar com o substantivo é que ele indica o gênero. Por exemplo, tem substantivos que eles são comuns de 2 gêneros. Gerente, gerente homem ou mulher, masculino ou feminino. Então, o gerente
masculino, a gerente, feminino. Então, o artigo ele tem essa função, tá? Também de identificar o gênero ou o número do substantivo. Então, o artigo ele pode definir ou indefinir o substantivo. Lembra que eu falei a mãe, porque eu já sei de quem está falando. Mas se fosse uma mãe qualquer, eu usar o artigo indefinido uma mãe qualquer, que eu não sabia de quem se tratava. Ok? Bom, mas se eu falar apenas a mãe, ainda é muito vago. O leitor ele quer saber de coisas, ele é curioso. Então, a mãe velha e adoentada. Velha e adoentada são características do substantivo mãe. Estão no feminino singular por quê? Porque mãe é o substantivo. Então, essas palavras que se referem ao substantivo mãe concordam também em gênero e número. Como é que eu chamo essa palavra que serve para caracterizar um substantivo? Chamamos de adjetivo. Então, adjetivo é adoentada e velha. Esses dois adjetivos aí se referem à palavra mãe, acompanham o gênero e número, que é feminino singular, então a característica do substantivo. O artigo e o adjetivo são modificadores do substantivo e acompanham-no em gênero e número, e esse fenômeno nós chamamos de concordância, tá? Os artigos, além de indicarem o gênero e o número do substantivo, né, o indefinir ou definir, como eu falei, definir o livro, a caneta, indefinir um livro, uma caneta, né? Atenção! Toda palavra, seja adjetivo, verbo ou pronome, que vier precedida de um artigo, definindo ou indefinindo, essa palavra passa a ser substantivo. Por exemplo, carro amarelo. Amarelo é adjetivo, é a qualidade do carro. Mas se eu digo, o amarelo daquele carro é lindo, amarelo passa a ser substantivo, pois está sendo determinado pelo artigo o e é o núcleo da expressão o amarelo daquele carro. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, etc. Exemplo, homem bom é uma qualidade, menino traquina é um defeito, moça feliz, um estado, família de posses, condição. E agora vamos para o nosso próximo assunto, acentuação gráfica. As regras de acentuação gráfica foram criadas para que a gente possa pronunciar bem as palavras e escrever também, claro, né? E elas estão baseadas na posição da sílaba tônica. Se a mais forte é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima. Agora, além da posição da sílaba tônica, um outro critério para a gente saber se a palavra é acentuada ou não é a terminação. Então, quais são as regras das palavras oxítonas? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N, ENS ou ENS. Então, essas são as terminações. Lembra que eu disse que para acentuar uma palavra, o importante não é só a posição da sílaba tônica, ou seja, a palavra oxítona, mas a terminação, até porque nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, apenas as terminadas em A, E, O, N, ENS. Bacana? Vamos para as paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, nós temos aí amável e frágil, R, caráter, revólver, I ou IS, júri, lápis, táxi, X, tórax, fênix, o S, né, os, bônus, tônus, PS, bíceps, tríceps, AN ou ANS, imã, órfãs, ONS, né, ons, prótons, elétrons, ãos, órgão, órfãos, ditongo, história, séria. Lembrando que ditongo é quando eu tenho duas letras vogais na mesma sílaba, tá? Por exemplo, história, história. Esse ria é uma sílaba, tá? Aí eu tenho um ditongo. Esse izinho é mais fraco, a gente chama de semivogal, e o A é a vogal. Séria, tá? Mesma coisa. E é um ditongo, então acentuo. Séria termina em ditongo, paroxítono é acentuado. N, hífen, pólen, abdômen. Mas atenção, gente. Olha só. Hífen, por exemplo, que termina com N, eu acentuo no singular. Hífens, no plural, eu não acentuo. Pólen, acentuado no singular também, termina em N. Pólens, não se acentua.
Por quê? Ora, porque um dos critérios das regras de acentuação em língua portuguesa é a oposição. Como as palavras oxítonas já são acentuadas quando apresentam as terminações a, e, o, em, ens, as paroxítonas com essas terminações aí não devem ser acentuadas. E por último, as proparoxítonas, todas elas devem ser acentuadas. Vamos agora para a atividade, tá? Nós vamos ler a lenda do Guaraná. Em uma aldeia dos índios Maués, havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino, por isso resolveu matá-lo. Então Jurupari transformou-se numa enorme serpente e enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutas na floresta, ele atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiavam, esperavam em vão pela volta do índiozinho, até que o sol foi embora. Veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados com a demora do menino. Então toda a tribo se reuniu para procurá-lo. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto de onde estava o corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A índia-mãe disse: é Tupã que se compadece de nós, quer que enterremos os olhos de meu filho para que nasça uma fruteira, que será a nossa felicidade. Assim foi feito. Os índios plantaram os olhinhos da criança imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei do trovão. Alguns dias se passaram e no local nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. É por isso que os frutos do guaraná têm sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano. Agora diz aí, quem não gosta de guaraná, hein? Geladinho? Vamos agora responder algumas questões. Primeira questão, no trecho, em uma aldeia dos índios Maués havia um casal. Marque dentre os itens abaixo aquele que a palavra é acentuada pela mesma regra que a palavra índio. Nós temos aí árvore, guaraná, Maués e micróbio. Árvore não termina igual índio, guaraná também não, Maués também não, mas a letra D, micróbio. Índio termina com ditongo, iorba, e micróbio também termina com ditongo. Então, resposta correta, letra D. A frase que explica como o Guaraná nasceu é: diz a lenda que o Guaraná nasceu de uma paixão. Os índios plantaram os olhos de uma criança e nasceu a fruta do Guaraná. Nascia na floresta Santa Helena o laboratório para a fabricação do Guaraná. Os frutos do Guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca. Diz a lenda que o Guaraná nasceu de uma paixão. Não fala em paixão na história que a gente leu. Os índios plantaram os olhos de uma criança e nasceu a fruta do Guaraná. Está correto, lembra que a mãe estava ali chorando, todo mundo estava chorando e veio aquele raio, aquele trovão, e a mãe entendeu que ia plantar os olhos do filho dela. Então, a letra B está corretíssima. Releia o seguinte trecho da lenda. Havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Letra A. Copie do trecho uma palavra paroxítona que esteja acentuada e justifique o acento. A palavra que está acentuada aí, paroxítona, é saudável. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em L. B. Havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Copie o artigo e os adjetivos que modificam o substantivo filho. O artigo, um único filho, Adjetivos, um único, bom, alegre, saudável. Tudo isso é adjetivo, tudo isso é qualidade, é característica do substantivo. Letra C. Adaptando a frase da letra B para nasceu um menino bom, bonito, alegre e saudável, se alterarmos o substantivo menino para meninos, fazendo as alterações necessárias, como fica a frase? Nasceram os meninos bons, bonitos, alegres e saudáveis. Próxima questão. As palavras cipó, fósforo, bíceps, júri, látex, ninguém, estômago, acentue-se e justifique o acento. Nós temos aí cipó, termina com O e é acentuado. Por quê?
Oxítono terminada com O. Fósforo, fósforo, é proparoxítono. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Bíceps, paroxítono terminada com PS, acentuada por isso. Látex, ora, termina com X, então, paroxítono terminada com X, devem ser acentuadas. Ninguém, oxítono terminada com EM. Estômago, proparoxítono, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Próxima questão. Todas as palavras dos itens abaixo são paroxítonas. Marque um item onde todas as palavras devem ser acentuadas. Ora, gente, nós vimos as terminações, né? Então, revólver termina com a letra R, então é acentuado. Nós temos a regra das paroxítonas terminadas em R. Táxi, I, a termina com I, então é acentuado. Nós temos a regra das paroxítonas terminadas em I. Clímax, termina com X, então é acentuado. As paroxítonas terminadas em X são acentuadas. Bônus, também é acentuada. As paroxítonas terminadas em US são acentuadas. Então a letra A é a correta. Mas vamos ver os outros itens. Espelho, espelho termina com O. Não, com O não. O O é a regra das oxítonas, então não acentua. Palha termina com A, não, A é regra das oxítonas, então não acentua, então não é a letra B mesmo. Letra C, sociedade, termina com E, não. E faz parte da regra das oxítonas, mas aqui é paroxítono, então não conta. Jovens, lembra que eu falei? Terminam em ENS, é regra das oxítonas, então as paroxítonas não são acentuadas, com essa terminação. Não é a letra C também. Letra D, nuvem, termina com EM. Não é acentuada, porque EM é regra das oxítonas. Resumo, então é letra A realmente. Ó. Revólver, táxi, clímax e bônus, ok? Bom, então é isso. Então se cuide, fique em casa. Na dúvida, procure a gente aí na sala virtual ou pelo WhatsApp. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.